que eram as referências da época, de Brasil? Referência Você olhava para falar, para o corpo, falar, meu, e aí, para eu pegar esse cara? Cara, a referência era o Luiz Otávio, né? Luiz Otávio, o primeiro e o único Luiz Otávio, né? Ele veio antes da gente, mas, cara, toda essa leva hoje que tem de fisiculturista foi atrás dele. Até os profissionais de hoje, cara, ele foi o primeiro, ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho, é verdade. Verdade é isso, ele era a referência, né? Depois tivemos outros tal, né? O Wilson. O Wilson Santos era um excelente físico, né? Tinha muita gente boa. Marcelo Pelaio, do Rio de Janeiro. Mas tinha vários, cara. Tinha o Mário Mattiati. Não, eu sou daqui, eu sou. Mário Mattiati. Eu sou final de 90. Não, anos 90. Você estava aqui você pegou aqui 85 que eu falei. 85. Então por isso que eu tô falando. Esse pessoal que você fala, etc., já é 90. Entendeu? Final de 80, 90. Você é 80. Então, quando você foi lá na Nautilus, que ano que foi que você falou? 85. 85 mesmo, que foi esse ano que você ganhou. Então, tu já tava falando, você tá meio roliço, não sei o quê. Não, pera, Quem não. que era a referência para falarem que, de repente, estavam duvidando da sua potencialidade? Essa foi a minha pergunta. Mas conclua o teu raciocínio. Tá, eu tava falando da minha preparação. Isso. Então, eu iniciei, como eu era pesado, aí eu falei, né, pro pessoal que eu ia competir e tal, né, aí duvidaram. Desenharam. Né? Tá, aí isso foi em 1986. Na verdade, acho que em 86 eu acho que eu já estava com a minha academia. Eu tive uma academia em São Paulo. Muscle Power. Muscle Power? Não. Muscle Center. Muscle Center, lá em São Bernardo. Isso. Era legal. Não, e foi em 1986, eu falei, vou começar a dieta agora. Comecei em 86, estreiei em 88. Foram 2 anos de dieta. 2 anos encapando, Adolfo. Sem quebra. Sem quebrar, 2 anos consecutivos, para ver o que tinha embaixo. Não tinha quebra, cara. Eu não comia nada fora. Não ficava. Ó, detalhe. Detalhe, hein, ó. Pra essa moçada nova aí, eu não ficava pesando nada, tá? Não tinha balança. 200 de carne, 200 de arroz, 200 de legumes. Não, tinha nada disso aí, não. Tinha peso. Eu ia pelo instinto, entendeu? Então fazia assim, tipo, 6 refeições por dia, todas elas com proteína, carboidrato e gordura. E treino pesado. A gordura eu nem me preocupava muito, porque já vem embutido, né, na alimentação. Vem um pouquinho no frango, no ovo que eu comia já vinha, a aveia que eu consumia muito também já vem, a gordura. Então eu não me preocupava muito com a questão da quantidade. Gordura, né? Mas... Cara, foi 2 anos sem bastante, quebrar. cara. Eu não comia nada, não comia pizza, não comia nada de farinha branca e nem farinha integral também não. Nem comia tinha. batata, arroz, mandioca, aveia eu consumia muita aveia. Você dá as fontes de carboidrato, cara, arroz, batata doce, mandioca e aveia. Isso aí. E as fontes de proteína eram o ovo, o leite aí. Quando eu iniciei essa dieta, aí tirei fora o leite e derivados, né? Aí ficou proteína, ovos, frango, basicamente, e de vez em quando carne vermelha. De carne vermelha. Ô, Adolfo, não muito. 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos treinando e não era leve os seus treinos, cara. Mesmo assim, você não muito pesado, eu não sentia meu nível de energia cair. Ele treinava pesado porque ele já tinha uma base muito forte, né, meu? Porra, não, cara, eu não baixava a bola, cara, eu mantinha. Ele mantinha os ferros, eu lembro. Até o final. Socava. Mas você falou assim, ó, o carbo estava abaixo, mas eu não pesava. O que é um carbo baixo para você sem pesar com um atleta de mais de 100 quilos? Cara, o carbo baixo... Em relação ao que você fazia do off. O carbo baixo, para mim, é você ficar tipo... um pouco depois eu comecei a usar esse sistema que o Arnold usava, né? Mas na época, tipo, eu mantinha aí pelo menos uns 300, 400 gramas, apesar de eu não calcular, mas eu sabia já. A olho, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Sim. Pelo menos isso daí. Só que tinha atletas de fora que, na fase final de dieta, lembra do Albert Beckles? Albert Beckles, claro. Ele fazia um gráfico, cara, de dieta. Ele colocava assim, ó, proteína, Y proteína, X
proteína, Y carboidrato. Aí ele colocava, hoje, 100 gramas de carboidrato, X, corresponde a um X. Dia seguinte, 2X, quer dizer, 200 gramas de proteína. No terceiro dia, X sobre 2. E a proteína, ele mantinha aquilo. O Y era 300 gramas diário, ficava 300 até o final, entendeu? Mas ele já fazia oscilação de carbo. Oscilação de carbo. Aí, ó, que legal. Primeiro dia. Quando isso? Puta, cara, década de 80. Tá vendo? Não é de agora. Década de 80. Não descobriram a roda agora. E outra coisa. Entendeu? Aí vieram fazendo. Entendeu? Te falar que antes de 80 já faziam oscilação de carbo. Isso, cara, é isso. Tem mais uma coisa que ainda muita gente hoje não tem informação sobre isso. Você sabe porque você conhece o negócio. Eu vou falar o que o Arnold fazia e o que eu já orientei alguns alunos meus a fazer isso daí. Ele fazia o seguinte, ele falava que você deveria deixar teu organismo próximo de cetose, mas não em cetose. O que é ficar em cetose? Você conhece. Quando o corpo utiliza a proteína como forma de energia, porque o carbo está muito baixo. Aí o que ele fazia? Ele usava uma glicofita, não, uma cetofita. A glicofita é para medir glicose, né? E na época eles usavam essa cetofita, que colocava tipo 100 gramas de carboidrato hoje. A proteína é sempre alta, né? Mas 100 gramas de carboidrato. Media lá, estava em cetose. Não, vamos falar o contrário. Eu vou falar o contrário, tá? Colocava 300 gramas de carboidrato hoje. Media, não estava cetose. Baixava para 200, para 250. Não estava em cetose. Aí baixava para 200. Urina, aí até chegar o... Então, aí ficava um pouquinho acima de cetose, mas não em cetose. Era isso que o Arnold falava, entendeu? Para você ficar próximo de cetose, mas não em cetose. Usar carboidrato somente o suficiente para te manter o nível de energia. Pronto. Só isso. Você não acumula. Mesmo porque o carboidrato é um alimento que faz parte do grupo dos alimentos energéticos, né? Não constrói músculo. Ele evita catabolismo, mas não constrói músculo. Constrói músculo é proteína, não é isso? Sim, é de ver pelo cheiro. 75, o Arnold. O cheiro da urina, vê esse cheiro então aí. a gente tá falando de Arnold Schwarzenegger em 75. Porque era o ápice dele. Então ele fazia esses recursos. Pois é, ele já usava isso. Então, muito avançado para época. Claro. Né? Por isso que tinha um físico diferenciado. Cara, e ele entrava muito seco para época. Ele fibrava lombar, aquela diretor da coluna. O Pinheiro, assim, o famoso Pinheiro. Ficava Pinheiro naquela época. Hoje tem atleta que fala, ele não tinha posterior de perna. Mas não exigia naquela época. O glúteo dele não era marcado. Porra, cara, mas olha a lombar dele, meu. Tem um monte de atleta hoje. Que não Aliás, tem. Acho que a maioria não tem aquelas fibras. Não, acabou aquele físico. E a beleza do físico. Não era esse o conceito daquela época. Então, 1900... Bacana, né? Isso que ele falou. É um relato interessante que você usou essa... E você sentiu-se bem dessa forma, abaixando o carbo assim, subindo. Sim. E foi levando. E até você fiz oscilação de carbo na época. Até você aparecer seu físico. Certo? Até que com 125 começou a reduzir. Começou a desencapar o negócio. Desencapar. Vai aparecer. É que nem fio grosso. E eu não queria parar nunca. Só que, se você insistir muito, o que acaba acontecendo? Você sabe, você já competiu muito, né? Você acaba ficando flat. Porque o carbo, o volume muscular, né? Ele precisa de ter carboidrato também o suficiente para que você tenha... volume muscular, né? Porque o carbo ele retém muito mais água do que a proteína. Você se sentiu assim no meio? Não, tinha época que eu sentia, aí eu aumentava os carboidratos, entendeu? Quando ficava flat, que murchava muito, ficava muito seco, aí eu aumentava o carbo, aí o músculo enchia e parecia que você ficava mais fibrado, porque o músculo empurra a pele, entendeu? Então a pele parecia mais esticada e mais fina. Né? Isso foi te dando uma noção do que poderia alcançar seu físico. Cara, essas histórias dele assim é igual ao Bruce Handel, o homem que perdeu 100 quilos, que instintivamente perdeu 100 quilos e ganhou o Miss Universo. É a mesma coisa, instintivo. E daí o cara é de 56, É isso que eu ia falar. Então, isso não foi estudo, isso foi instintivo. Claro que eu pesquisava muito, né? O meu conhecimento da época vinha daquelas revistas, né? Fitness. Muscle Fitness,
Flex, aquelas revistas americanas. Eu não falava inglês, mas eu tinha um pessoal que fazia tradução para mim, então eu tinha um conhecimento assim diferenciado. Sim. O cara que procurou a pesquisa não tinha internet. Por causa disso. Né? Não existia internet, era aquilo. Os cálculos para fazer, por exemplo, o teu metabolismo basal, eu fazia por lá. Eu peguei lá naquelas revistas lá. Eu não usava método brasileiro que se aprende em faculdade aqui, não. Usava um método americano. Fala, meus amigos, Ramon Dino na área. Estou aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano. Academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.